E para falar então da rede municipal, as aulas na rede municipal de ensino de Poços vão ser suspensas a partir de quarta-feira, como medida preventiva contra a pandemia do coronavírus. Além disso, foi anunciado em coletiva realizada no final da tarde de hoje que subiu para 5 o número de casos suspeitos do coronavírus na cidade. Matéria importante, a repórter Angélica Zukauskas esteve por lá. Vamos acompanhar. As principais medidas anunciadas pelo Comitê do Plano de Contingência durante a coletiva são o fechamento das escolas municipais, incluindo as creches, a partir desta quarta-feira. Também o afastamento dos servidores públicos a partir de 60 anos de idade que apresentem algum quadro de doença crônica. O cancelamento também dos eventos públicos em geral, entre outras medidas. A partir de agora, os eventos em locais públicos aqui no nosso município estão suspensos totalmente. Quais eventos? Todos. Eventos esportivos, eventos sociais, solenidades, enfim, todos os eventos nos locais públicos estão suspensos. Não vamos mais ter esses eventos. Isso é importante porque vai evitar a aglomeração de pessoas, vai evitar que um grupo grande de pessoas possa ter esses contatos, enfim. Isso é uma maneira de disseminar o vírus. Então, isso nós vamos cortar. Agora vocês vão me perguntar, mas e os locais privados, que são muitos na cidade? Esses nós estamos orientando, nós não temos uma ação direta sobre eles, mas nós estamos orientando que eles também devem ser evitados. As escolas públicas municipais, elas estarão fechadas a partir de quarta-feira. Quarta-feira nós já não teremos mais aulas nas escolas públicas municipais, até o dia 29 desse mês, lá na frente. Então elas vão ficar um período aí de, vamos dizer, quase 2 semanas fechadas, e nós vamos ter esse período para avaliar o que nós devemos fazer depois. Se elas continuam ou não continuam, nós vamos avaliar o que nós devemos fazer. Pacientes acima de 60 anos com alguma doença crônica devem ficar em casa, não devem ir trabalhar. Então nós temos uma ingerência direta com o funcionalismo público e esses, então nós não vamos deixar trabalhar, não vai trabalhar. Eu acho que esse é para o bem deles, eu não quero fazer nada aqui autoritário, mas é um fato que precisa ser dito que é muito melhor para eles que eles possam ficar na sua residência. Aí vocês vão dizer, mas e o da iniciativa privada? O da iniciativa privada a gente pode recomendar que eles também sigam a mesma orientação do serviço público. O paciente acima de 60 anos com alguma doença crônica, qual doença crônica? As doenças crônicas, o diabetes mellitus, o lúpus eritematoso, a doença pulmonar, que ele possa ter, doença respiratória, o paciente portador de algum problema cardíaco, são doenças crônicas, os pacientes transplantados, são pacientes que têm algum problema. Então, esses pacientes não devem ir trabalhar. A partir de amanhã também, os parques infantis não funcionarão, porque as crianças não vão para a escola, mas também não vão para a diversão. Nós estamos evitando aglomeração, então é importante deixar isso aí. A URCA também, a partir de amanhã, não funciona, a não ser para expediente ali interno da própria Secretaria Municipal de Cultura, né? Então, e outros locais particulares, conforme já foi dito aqui, a nossa mesma recomendação de evitar que o pessoal frequente shoppings, salas de cinema, clubes, academias, que é um ambiente que facilita muito essa questão da transmissão. Poços de Caldas confirmou 5 casos suspeitos de coronavírus, todos os pacientes vindos do exterior e permanecem em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde. Nós não temos nenhum caso confirmado, nós temos 5 casos suspeitos. O que nos angustia muito é a demora do resultado do exame. Mas o resultado do exame são 7 dias úteis. Quando chega no laboratório, ele nos dá o resultado com 7 dias úteis depois que chegou lá. Só que tem a coleta, tem o transporte para Belo Horizonte, são pessoas que vieram de fora, uma veio da Itália, outra veio de Portugal, e duas da Argentina, e uma delas teve contato com uma pessoa de São Paulo que teve o diagnóstico confirmado de coronavírus.
O comitê também informou sobre o funcionamento das salas de vacina e também sobre as atividades no setor de turismo. A gente sabe que há uma ansiedade, principalmente quando começa a campanha, as pessoas querem ir o mais rápido possível. Então a gente está analisando, de repente, se faz um horário estendido, o que a gente vai poder estar fazendo para que essas pessoas não fiquem muito na sala de espera. Só lembrando, 23 de março, o início para idosos, 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, até o dia 15 de abril. Dia 16 de abril começa professores das escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento. E vai até o dia 8 de maio. A partir do dia 9 de maio, que é o dia D da campanha de vacinação, crianças de 6 meses a 6 anos, adultos com 55 a 59 anos, doentes crônicos, grávidas, puérperas e condições especiais. E vai até o dia 23 de maio, até o final da vacinação. Nós estamos solicitando aos empresários do turismo que evitem trazer turistas para a cidade de Poços de Caldas a partir de agora. Porque trazer turistas para a cidade significa a possibilidade muito real de trazer o vírus para a cidade. Com imagens de Márcio Pinto, Angélica Zukauskas para o Plantão. Muito obrigado, Angélica, também ao Márcio Pinto. E, gente, são medidas que devem ser tomadas. Muita gente está vindo e pensando que é só um alarmismo da mídia, um alarmismo do governo e tal. Então, corretíssimas essas decisões tomadas, parabéns para a gestão neste aspecto, uma gestão de crise que é chamada, porque nós não podemos, ainda mais em uma cidade turística que ficar ali pensando, não é nada, é bobeira. Tem que tomar sim uma decisão. Tem que pensar sim que muitos turistas, principalmente aqui de São Paulo, vêm para Poços. É claro que agora em âmbito nacional existem diversas recomendações para que nenhuma pessoa se locomova de uma cidade para outra, independente de onde for. A orientação principal, até para você pós-caldense, tem alguma viagem marcada para qualquer ponto do Brasil, quiçá para o exterior, cancela, evita. Se você consegue evitar, evita. Se é algo de lazer e tal, cancela, porque imagina só o seu lazer se tornar em uma doença. Então, nós temos 5 casos confirmados aqui em Poços de Caldas. Importante também ressaltar que durante toda a coletiva que eu também acompanhei, o próprio secretário adjunto, o Flávio Tone, ele informou e afirmou que dos casos, dos 5 que nós temos, 3 foram feitas as coletas por parte da Secretaria do Ministério da Saúde também, e por isso o boletim epidemiológico constarão 3 casos em Poços de Caldas, segundo ele. Esses outros 2 foi uma recomendação mais local da Secretaria Municipal de Saúde, mas por alguns trâmites por parte do Ministério da Saúde, 2 desses casos não foi feita a coleta. Então, por isso que há aquela disparidade entre números de casos. A Secretaria de Estado de Saúde informa que são tantos casos, a Secretaria Municipal de São Paulo, por exemplo, são tantos casos, porque alguns deles não é feita essa coleta para que seja feita a confirmação. E todos esses 5 casos são casos suspeitos. Suspeitos. Até que se prove, até que se seja divulgada a situação de que existe alguma confirmação aqui em Poços de Caldas, são casos suspeitos. Infelizmente, você vai saber do que eu estou falando. Infelizmente, no WhatsApp, quantas mensagens eu já recebi de pessoas dizendo que aqui em Poços nós já temos vários casos confirmados e muitos casos suspeitos e tudo mais. Gente, nós temos que trabalhar com informações oficiais. Informações que vêm direto das autoridades, afinal são elas que estão realizando esses testes. Nós temos que acreditar nessa transparência. O jornalismo do Grupo CIOF trabalha justamente nesta transparência, acreditando que as autoridades vão nos informar de maneira correta, com a maior celeridade possível. O próprio secretário de Saúde, o Dr. Carlos Mosconi, ele afirma que aparenta ter um gargalo nessa situação da demora que existe para que um exame seja feito e para que um resultado seja devolvido, entre aspas, para a cidade. São 7 dias úteis até que o exame chegue lá, até chegar em Belo Horizonte, esse transporte que é feito, aí chega no laboratório e tem aquela fila de espera também para que todo o estado
Todo estado que envia casos suspeitos para lá, existe essa fila para que aí sim, são 7 dias desde que ele entra em tal setor para que seja feito esse exame e que seja devolvido o resultado para cada prefeitura, para cada secretaria municipal. E como eu disse aqui na minha fala anterior, a questão que é prevenção não é férias, são coisas completamente diferentes. Até por isso, a própria Secretaria de Governo, por meio do secretário Celso Donato, anunciou que os parquinhos estarão fechados. Porque isso aí poderia acontecer mesmo, tá lá o filho em casa e tal, e aí leva para esse parquinho e aí a aglomeração de crianças é a mesma como se estivesse numa sala de aula. Aí seria melhor estar tendo aula, pelo menos estar aprendendo ali alguma coisa. Agora vai levar para o parquinho, então vai estar tudo fechado. Uma outra situação que é importante a gente ressaltar também é que, por exemplo, é claro que é difícil, eu sei, você que é mãe, você que é pai, para deixar o seu filho, sua filha com alguém, geralmente com quem é que deixa? Deixa com a avó, deixa com o vô, mas não é o mais indicado isso também. Por que não é o mais indicado? Porque existe esse índice de letalidade bem maior do coronavírus com pessoas acima de 60 anos de idade. E por isso seria ideal, ou é o mais recomendado, que essas crianças não sejam deixadas com pessoas acima de 60 anos de idade. Porque numa dessas, essa contaminação pode ocorrer e pode ser letal. A letalidade para menores de 60 anos, jovens, crianças também é bem menor. É uma boa notícia, digamos assim, que a gente traz também. Mas existe essa situação. E só para fechar o nosso comentário, ressaltando também para todos os servidores, então, como foi dito pelo secretário, maiores de 60 anos, eles também estarão dispensados, seus serviços deverão ficar recolhidos em suas residências, aqueles que têm alguma comorbidade, que têm alguma doença crônica, que foi citada aí pelo secretário, deverão ficar. E é uma medida que não apenas em âmbito público, municipal, estadual, mas todo o setor privado deve pensar em tomar providências. Pensar e executá-las. Muitas empresas não pensam na produtividade que esse funcionário pode ter dentro da sua residência, talvez. Então, mas a gente nunca trabalhou em home office, que são serviços feitos de dentro de casa. Talvez seja a oportunidade para fazer um teste às empresas privadas. Às vezes a pessoa trabalha com ligações e tudo, então tenta fazer uma adaptação para que ela possa trabalhar com essas ligações de dentro de suas residências. E não fique nessa aglomeração de pessoas que pode causar a disseminação do Covid-19 aqui em nossa posse. Estou falando em âmbito local. Então, é a hora das empresas privadas, dos nossos empresários pensarem, empresários também do turismo, como foi dito, não incentivar, pelo menos neste momento, essas viagens a serem feitas para Poços de Caldas, porque podem trazer sim a doença. Ainda mais que já existem nas principais capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, a questão da contaminação comunitária. A contaminação já está ali, não precisa ser algo importado. Então a gente vai acompanhar cada aspecto do coronavírus em nosso município, mas parabéns para a Secretaria, por meio inclusive de todas essas autoridades, nessa coletiva anunciada na tarde de hoje, e que afirmaram diversas medidas de prevenção que são corretas e que devem inclusive, talvez a depender do andar da carruagem, digamos assim, devem inclusive aumentar algumas dessas medidas.